Nesse vídeo eu quero fazer um exemplo de como aplicar o método de quadrados mínimos para o ajuste de curvas. Então eu quero fazer o exemplo de ponta a ponta completo e eu acho que assim vai dar a ideia melhor de como é que o método funciona. Então eu peguei esse conjunto de pontos aqui, acho que aqui temos 17 pontos, e eu vou tentar ajustar uma curva a esse conjunto de pontos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar que tipo de curva eu quero ajustar. Isso é uma escolha de quem está aplicando o método de quadrados mínimos. Nesse caso, eu acho que uma aproximação razoável aí seria considerar polinômios de grau 3. Né? O polinômio de grau 3 tenha mais ou menos o jeitão dessa distribuição de pontos que nós estamos vendo aqui. Então eu vou escrever um polinômio de grau 3 de forma geral, usando uma combinação linear, né, de 4 funções. Então veja que C1, C2, C3 e C4 são os coeficientes que eu vou tentar determinar, né, para fazer o polinômio de grau 3 se ajustar bem aos dados, e φ1, φ2, φ3 e φ4 são funções conhecidas. Né? Então eu estou representando um polinômio de grau 3 como uma combinação linear dessas 4 funções conhecidas. E a minha tarefa é descobrir os coeficientes dessa combinação linear. O problema de quadrados mínimos, então, nesse caso, fica assim, né? A gente tem um conjunto de dados, que são os pontos, aqueles 17 pontos lá. Então, no caso aí, o m é 17, né? E eu quero encontrar essa função φ que minimize a soma dos desvios ao quadrado. Né? Então, aqui, essa soma aqui é o valor que a função φ assume num ponto xi, menos o valor que foi amostrado. Certo? Esse aqui é justamente o desvio em xi. Eu somo esses caras ao quadrado todos aqui. E se a gente só usar agora, definir uma notação para representar o vetor φ de xi e o vetor yi, olha só, esse φ aqui sem argumento para mim vai ser o vetor com as amostras da função φ nos pontos do meu conjunto de dados. E o y são os valores medidos lá no meu conjunto de dados, né? Então, definindo esses dois vetores, essa função que eu quero minimizar pode ser escrita como a norma da diferença desses vetores ao quadrado. O vetor φ, usando a definição da função φ, se escreve dessa forma, né? Cada uma das suas componentes aqui é a função φ avaliada em um ponto da malha. E a graça é que quando a gente escreve assim, esse termo que está aqui à direita pode ser representado ainda como um produto matriz-vetor. Então a gente tem aquele vetor φ é igual a uma matriz φ grande pelo vetor c. Esse vetor c é o vetor das incógnitas, então ele tem as 4 componentes C1, C2, C3 e C4 que eu quero encontrar. E essa matriz φ grande é uma matriz com 4 colunas, uma coluna para cada uma das funções que eu escolhi combinar linearmente para compor a função φ. Né? E cada coluna dessa daí é uma dessas funções avaliada em todos os pontos da malha. Então, a primeira coluna é a φ1 avaliada em todos os pontos da malha, a segunda é a φ2 avaliada em todos os pontos da malha, e assim por diante. Ou seja, essa matriz φ grande ela é uma matriz comprida, né? Comprida assim na vertical. Ela tem m linhas, no nosso caso 17, por n colunas, o número de funções que eu estou combinando. No nosso caso são 4 funções. Veja então que a função objetivo que eu quero minimizar, né, a norma dessa diferença ao quadrado, usando agora essa fórmula aí para o vetor φ, fica a norma da matriz φ grande menos c, grande vezes c, menos y ao quadrado. Norma 2, né, de um vetor ao quadrado, usando um resultado simples de álgebra linear, nada mais é do que o vetor transposto ele mesmo, ao quadrado. Então aqui, se a gente distribuir os produtos, essa aqui é a expressão final que eu obtenho para a minha função objetivo, e a vantagem é que nessa expressão aqui, a minha incógnita, meu vetor de incógnita aparece de forma explícita, que é o vetor c. Então agora vamos usar um resultado de cálculo em várias variáveis para descobrir o mínimo dessa função. Lembra que os pontos de mínimo da função são pontos que satisfazem gradiente igual a zero. E nesse caso, como essa função ela não tem ponto de máximo,
os pontos que satisfazem gradiente igual a zero com certeza são pontos de mínimo. A gente tem que calcular o gradiente. O gradiente dessa função, está aqui a expressão do slide anterior, né? E agora aqui eu tenho que usar propriedades aí de cálculo em várias variáveis, né? A conta completa disso daqui, né? Eu só preciso de duas propriedades. Essas duas propriedades que eu vou usar aqui, elas estão escritas lá nas notas de aula, que aparecem aí nos comentários do vídeo. Então veja que igualar o gradiente a zero se torna resolver um sistema linear. Esse sistema linear com a matriz φ grande transposta a φ grande, C, meu vetor de incógnitas, e o termo independente é esse vetor φ grande transposto Y. Apesar da matriz φ grande ter m linhas por n colunas, ser uma matriz bem comprida, o sistema linear aqui tem como matriz φ grande transposta a φ grande. Essa matriz é n por n, exatamente a dimensão né, do meu espaço de variáveis a serem determinados, dos coeficientes a serem determinados. Né? Esse sistema linear ele recebe um nome, chama-se sistema normal. Então, resolver o problema de quadrados mínimos inicial que eu coloquei aqui, né, o ajuste da curva, se converteu em resolver o sistema normal. Para o nosso exemplo específico, né, as quatro funções que eu havia escolhido eram x, x quadrado e x ao cubo. E a matriz φ grande tem essas funções avaliadas por coluna. Então aí está a cara da matriz φ específica nesse caso. E para os dados deste exemplo, a matriz φ grande transposta a φ grande, já fiz o produto, tem essa cara. O vetor independente φ grande transposto y está aqui. E agora é um sistema 4x4 que eu tenho que resolver, o sistema normal. Resolvido esse sistema normal, o vetor de coeficientes que eu determinei está aqui. Portanto, eu tenho finalmente a expressão da função do polinômio de grau 3 de melhor ajuste. Só basta substituir esses coeficientes, né? Está aqui. E eu posso agora ver como ficou o resultado. Então, veja que essa curva branca é o polinômio de grau 3 de melhor ajuste possível dentre todos os polinômios de grau 3. E ele não passa pelos pontos, ou seja, esses pontos que estão mostrados, eles não são amostras de fato de um polinômio de grau 3, mas são bem representados. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês como é que a gente resolve o problema de quadrados mínimos neste exemplo. E se ficou claro no exemplo, depois tenho certeza que vai ficar mais claro para vocês como é que faz isso no caso geral. Até a próxima, pessoal!